Olá, pessoal. Vamos falar agora do período regencial. Nós já terminamos o primeiro reinado, onde nós vimos que o Dom Pedro I ele acabou renunciando ao cargo em prol do seu filho, o, o Pedrinho, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Então, como a gente pode ver, ele não tinha como assumir o trono. E por isso, então, que esse período vai ficar conhecido como período regencial no Brasil. É uma parte da história do Brasil, então, porque nós dividimos a história do Brasil em vários períodos, né? Desde o pré-colonial até a República, tá? E dentro do período imperial, então, nós temos, né, o Brasil Império. Dentro do Brasil Império, nós temos, então, o primeiro império, o período regencial e o segundo império, que nós vamos estudar ainda. Mas vamos agora dar início então ao período regencial. Primeira coisa, por que a gente chama de período regencial? Porque nesse período não teve um rei, não teve um imperador, né? Teve então regentes, eles não eram reis, mas eles estavam ali representando o Brasil, regenciando o Brasil. Vamos lá então. Bem, nós temos alguns partidos na regência, né? Então, os partidos que tinha no período regencial eram os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os liberais, então, né, os liberais moderados, que eram o governo, né, a favor de um Estado forte e inicialmente aceitaram uma pequena descentralização. Eles eram, então, moderados, como a palavra mesmo diz, né, aceitavam uma pequena descentralização e tinham simpatia clara dos latifundiários do Nordeste. Já os liberais exaltados, eles promoveram as revoltas provinciais que nós vamos estudar mais adiante. Eles eram a favor, então, do liberalismo, da centralização, de uma grande descentralização do poder. E então, portanto, eles tinham os apoios das províncias distantes do Sudeste. Mas apenas uma minoria dos exaltados, né, aqueles apelidados de jurujubas, defendiam ideias políticas democráticas radicais, por exemplo, sufrágio universal, que seria o voto, né, abolição da escravatura, direito de cidadania para todos. E foram esses, então, liberais exaltados, como nós vamos ver mais à frente, que foram responsáveis, que instigavam, que estimularam várias revoltas pelo Brasil nesse período. Então, esses três grupos aqui. Os restauradores eram um grupo de portugueses, de grandes fazendeiros, mas que não durou muito tempo porque eles eram a favor da volta de Dom Pedro I e como ele logo, né, ele faleceu em 1834, então não teve mais por que existir o poder restaurador. E o poder restaurador ele era liderado pelo José Bonifácio. Bem, então depois que o Dom Pedro foi embora, abdicou o trono, ele deixou seu filho aos cuidados de algumas pessoas e o Brasil passou então a ser governado por uma regência. A primeira regência, né, foi a regência trina provisória. Ela foi eleita pela Assembleia Geral e foi governada de abril até julho de 1831. Então, também como o nome já diz, foi apenas uma assembleia, uma regência provisória, tá? Até que se elegesse, então, escolhessem quem faria parte da regência para governar. Então, não seria uma pessoa só, seriam 3 pessoas. E aí, então, por isso, regência trina. E essa regência trina permanente, então, ela foi escolhida pela Câmara, dominada pelos moderadores, tá? Pelo Partido Moderador. Era integrada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José de Costa Carvalho. E durante o período regencial prevaleceu a tendência política dos liberais moderados deste partido. Por meio de reformas constitucionais, eles procuraram diminuir as funções do poder executivo e ampliar as atribuições do legislativo, das assembleias, das câmaras.
Aqui tem uma imagem, né, da regência trina permanente, então, que foi eleita ali no dia 17 de junho de 1931. O que a gente observa ali, né? O Dom Pedro, que será no futuro Dom Pedro II, sentado, e os três ali observando e dizendo, né? Não, agora nós vamos mandar enquanto você não pode, né? E uma curiosidade, assim, que o Dom Pedro ele foi sempre educado para ser um rei, para ser um intelectual, uma pessoa culta. Então nós vamos ver que ele vai ser bem diferente do que foi o pai dele. E só para lembrar ainda ali, tá? Que essa Assembleia Geral, então, ela foi eleita, né, para governar o Brasil e foi dominada ali, como é que eu posso dizer? Liderada, dominada pelos moderados, então já não eram, né, não eram os exaltados, lembrando que eram liberais, mas eram os moderados. Eles queriam uma descentralização no Brasil, nas províncias, mas uma descentralização pequena. Também durante a regência foi criada a Guarda Nacional, composta por cidadãos então ativos entre 21 e 60 anos que dispunham de uma renda superior a 100 mil réis. Então, essa renda anual, né, que seria superior a 100 mil réis, mostra, então, que quem poderia participar, fazer parte dessa Guarda Nacional, eram pessoas bem abastadas. Para que servia, então, essa Guarda Nacional? Era como se fosse uma polícia militar, mas somente, né, claro, essas pessoas com alta renda é que podiam fazer parte dessa guarda. Como disse, né, o próprio ministro, eram 6 mil cidadãos proprietários e armados para enfrentar o que ele chamava de anarquia. Os comandantes da Guarda Nacional, então, eram os maiores fazendeiros. Por esse motivo é que depois, né, durante muito tempo, os brasileiros esses brasileiros foram chamados de coronéis. Eles eram coronéis da Guarda Nacional. Mais para frente, quando a gente vai ver lá a Primeira República, provavelmente ano que vem, né? E aí a gente vai ver que tinha os coronéis, eles eram chamados de coronéis porque ficou esse termo, não que eles eram coronéis de verdade. E essas pessoas ali da Guarda Nacional não precisava ser um comandante, não precisava ter servido ou fazer parte do exército, nada. Eram pessoas comuns, tá? Homens, né? Comuns, cidadãos, tá? Que se dispunham então a defender, né, defender a sua nação, porque durante a regência vai ter muita estabilidade política, e essa estabilidade política vai causar inúmeras revoltas de norte a sul do país, e por isso eles precisam então dessa Guarda Nacional que iria proteger e defender o país. Certo? Ainda durante a regência, foi então aprovado o ato adicional de 1834. O que dizia esse ato adicional da Constituição? Que ele autorizava como se fosse uma pequena descentralização. Eles criavam assembleias provinciais e cada assembleia fazia leis específicas para a sua província. Então, as províncias eram os estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? Assim por diante. E cada estado, cada província tinha então a sua assembleia e essa assembleia poderiam fazer as leis. Claro que essas leis também tinham que acatar as leis superiores que vinham do governo federal, mas eles tinham uma certa descentralização. Era pequena, mas tinha. Não era zerado de não poder fazer nada na sua província. Então, essas assembleias, elas davam esse poder, tá? Claro que, como eu falei, foi uma descentralização moderada. Afinal de contas, os governantes das províncias continuavam sendo nomeados pelo governo central. Mesmo assim, os políticos conservadores, né, consideravam, então, que o ato adicional de 1834 era um verdadeiro convite à anarquia. Então, eles eram contra, tá? E realmente, né, nos anos seguintes estouraram muitas revoltas provinciais, porque os liberais exaltados exigiam as reformas mais profundas.
Depois da regência trina permanente, veio a regência una, e quem governava então o Brasil nessa regência una foi o padre Antônio Feijó. Ele já fazia parte da regência trina e ele acabou então se sobressaindo e ficou sozinho governando. Durante o governo dele, então, ele enfrentou vários levantes pelo país, enfrentou a oposição dos regressistas e aí ele acabou renunciando então em 1837. E aí quem assumiu foi o senador regressista Pedro Araújo Lima, que iniciou então o processo de centralização política do Império. Então toda aquela descentralização que tinha sido feito, ele quis centralizar novamente, né? Não agora é o Estado, o governo federal que vai comandar todas as províncias, o governo, né, o poder vai ser centralizado. Ele tentou fazer isso justamente para acabar com as revoltas que estavam acontecendo pelo país. Que revoltas? Inúmeras, por exemplo, a cabonagem, a balaiada, a sabinada. Só que essas revoltas nós vamos ver depois, tá? Primeiro a gente vai ver agora esse início aqui da regência, para não ficar muito assunto, tá? Daí eu vou fazer um separado que vai ser só das revoltas. Aqui, então assim já a gente está terminando, tá? Essa primeira parte aqui do período regencial, que foi de 1831 até 1840. Nós temos aqui uma imagem, né, da regência ali do padre Diogo Feijó, e depois aqui nós temos a segunda regência una, né, que é do Araújo Lima, tá? Então nós temos esses dois como regência una. Então, só para relembrar, regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una do Feijó e do Araújo Lima, ok? Então a gente fica por aqui, depois a gente vai estudar, então seria só uma introdução, e depois na próxima semana nós vamos ver todas as revoltas que aconteceram durante esse período, por que elas aconteceram, o que os revoltosos estavam reivindicando. Vocês já podem ter uma ideia, pelo que eu falei aqui, que eles estavam meio sendo sufocados pelo governo central e que existiam partidos ali que ajudavam nessa motivação, nessa exaltação das pessoas por reivindicar seus direitos, né? Certo? Então, até a próxima, bons estudos